Olá pessoal, estamos aqui de volta, meu nome é Paulo Sérgio, estamos dando continuidade no nosso curso de Direito Tributário. E já vimos a classificação dos tributos em 5 espécies, que são impostos, taxa, contribuição de melhoria, e hoje a gente vai ver as 2 últimas espécies, que é empréstimo compulsório e contribuições. Quer aprender mais um pouco? Vem comigo! Então vamos tratar aqui agora do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório ele foi um tributo que está previsto lá no artigo 148 da Constituição Federal, e ele tem a finalidade pode ser criado em 2 finalidades específicas. De quê? Primeiro, de atender a despesa extraordinária de calamidade pública ou de guerra e sua iminência, bem como também para atender investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Então vamos ver aqui essa primeira hipótese, despesa extraordinária de calamidade pública. Essa Covid que nós estamos vivendo atualmente, agora de março, abril, maio de 2020, né, seria um motivo já suficiente para o governo, se quiser, instituir esse tributo chamado empréstimo compulsório. Para quê? Para financiar essa despesa extraordinária. Nós bem sabemos que a União ela repassou muito, mas muito dinheiro para os municípios, para os estados, para a questão de atender essa necessidade de saúde pública, né? Então, esse é um motivo de ajuste para que pudesse ser instituído, ok? Lembrando também que só quem pode instituir o empréstimo compulsório é a União. Estado não pode, município não pode, Distrito Federal não pode. E tem que ser instituído pela União necessariamente através de lei complementar e não de lei ordinária. E como o nome está dizendo, empréstimo compulsório. Empréstimo significa que isso não é uma receita do governo. Na verdade, o governo está pegando esse dinheiro emprestado, né, de forma compulsória, ou seja, eu sou obrigado a emprestar, né, e isso, olha que coisa boa, ele é um tributo reembolsável, é um tributo restituível. Tá? E lá na lei complementar que institui esse empréstimo, ele tem que definir a especificidade da destinação, ou seja, ele é destinado para aquele fim. Ele é diferente da espécie de tributo chamado imposto, que o imposto não há nenhuma vinculação de nenhuma atividade estatal com qualquer tipo de despesa. Já no empréstimo compulsório ele é instituído com aquela finalidade e tem que ser aplicado os recursos naquela finalidade. Só que também a lei já prevê a data de devolução. Porque já que ele é um empréstimo, então o governo pega esse dinheiro compulsoriamente da gente, contribuinte, né, mas ele devolve. Então lá na lei ela prevê o fim para que se destina, a data de restituição e também a forma de restituição. Se vai ser parcelada, se vai ser através de bons do Tesouro Nacional, ou de título do governo, ou em dinheiro na conta, como é que vai ser, tá bom? Para quem muita gente não alcançou, nós já tivemos no Brasil aqui instituídos três empréstimos compulsórios, né? Em 1962 teve um empréstimo compulsório em favor da Eletrobras. Para quê? Para financiar o grande investimento em obras de geração de energia elétrica, as hidrelétricas, né? Que o governo, em razão do aumento da grande demanda, né? Da década de 70 do milagre brasileiro, e veio o crescimento industrial aqui no Brasil principalmente, e a gente tinha essa necessidade de atender essa demanda de energia elétrica. Essa lei de 1962, ela depois foi prorrogada, e prorrogada por diversas vezes, sendo a última prorrogação de 1983 até 93. Então, era um imposto que foi instituído e ele tinha uma data para devolução de 10 anos. Depois teve também, em 1986, o empréstimo sobre os combustíveis e sobre também a aquisição de veículos automotores novos. Qual era a intenção do governo? Era exatamente de reduzir o poder aquisitivo das pessoas, porque as pessoas estavam com poder aquisitivo muito alto, em razão dos planos econômicos da época, né, as coisas se tornaram muito baratas, e aí em razão disso o governo instituiu isso, mas depois isso foi também já derrubado. E teve uma terceira que foi também de 1989, 90, que era a contribuição financeira sobre a exploração de minérios, né? E também essa contribuição pouca gente ouviu falar, mas ela foi derrubada porque ela não era despesa extraordinária, né, para atender despesa extraordinária, e nem tampouco para a questão de investimento
urgente e de relevante interesse nacional. Então ela foi derrubada. E agora falando nós das contribuições. As contribuições também é uma espécie de tributo que está previsto na Constituição Federal. Ela não está prevista no CTN, somente na Constituição Federal, lá no seu artigo 149, né, e 149A. Então nós temos aqui como espécie de tributo as contribuições podem ser sociais, que as contribuições sociais podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? As contribuições sociais. Então a gente vê as contribuições sociais, por exemplo, para o custeio da Previdência Pública. Então nós temos aí, no caso da União, tem o INSS, né? E no caso dos estados que criam as suas previdências, regime de previdência própria, né? Tá certo? Os estados, bem como também alguns municípios que criam. Então esses outros entes federativos também têm competência para criar essas contribuições sociais, tá? Mas a União, em geral, a União que cria, porque, por exemplo, a COFINS e o PIS são outras espécies de contribuições que é criado pela União. Aí nós temos no tipo B a CID, que é de competência exclusiva da União. A CID é contribuição de intervenção no domínio econômico, e ela incide sobre a importação e a comercialização de derivados do petróleo, bem como do gás natural e seus derivados, e bem como também do álcool etílico quando na condição de combustível, ok? Ela é de exclusividade também da União, foi criada pela Lei 10.336 de 2001, né, e está em vigor até hoje, tá bom? A terceira hipótese é a contribuição de interesse das categorias profissionais, que são o quê? Para quem tem nível superior, aliás, profissão regulamentada, né, são essas contribuições dos órgãos de classe, né? Por exemplo, o pessoal da OAB paga lá a anuidade, o pessoal do Conselho Regional de Medicina, né, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Administração, o CRC, que é o Conselho dos Contadores, o CREFIP, que é o Conselho lá dos profissionais de fisioterapia, ok? Então, essa instituição desse tributo é feita pela União, mas é cobrado por esses órgãos de classe através de delegação passada da União para eles. E por último nós temos a COSIP, né? A COSIP, ela é uma contribuição que incide para o custeio da iluminação pública, é uma contribuição de competência dos municípios, né? E ela vem substituir a antiga TIP. Lá na sua continha de energia tinha lá uma taxa de iluminação pública, TIP, né? Que ninguém sabe o que é aquilo, nem como é que se paga, só sabe que se é cobrado, né? E a TIP foi derrubada, nós já falamos isso na aula passada, porque a TIP não é uma taxa, né? Porque ela é até uma taxa em razão da utilização, todos nós utilizamos, mas ela não é divisível, quer dizer, não dá para dividir, saber eu como cidadão e você, quanto cada um utiliza a energia elétrica em razão... não dá para individualizar a utilização de cada um desse benefício público, né? desse serviço público. Então, a TIP foi derrubada em razão disso, porque ela deixou de ser taxa, porque não atendia essa questão da divisibilidade, né? E em razão disso se criou a COSIP, que é uma contribuição que está lá no artigo 149A da Constituição, e ela é de competência dos municípios. Estado não pode criar, União não pode criar, somente os municípios, tá bom? Pessoal, próxima aula a gente vai estar tratando aqui dos princípios do direito tributário, para a gente ver em que condições os tributos são criados, quais são as condições, quais são os princípios, quais são o que pode e o que não pode, né? E que venha anunciar o direito tributário como um todo, tá? Muito obrigado pela atenção, gostei de estar aqui com vocês, dê um like, dê um sorriso, dê um gostei, dá um cliquezinho, dá um mãozinho, dá um legalzinho, tá? E divulgue, repasse para os seus amigos, os empresários, repasse para os concurseiros, pessoal que está aí fazendo concurso aí na área fiscal, que quer aprender mais alguma coisa, dá uma seguida aqui no nosso Instagram, tá bom? Obrigado, um abraço, boa noite, foi bom estar com vocês.